É naquela natação e na catedral antiga. Pode começar? Então tá. Então, turma, vamos fazer hoje então uma revisão sobre o que a gente aprendeu em algumas aulas. Então vai ser meio que um bate-bola com vocês. Nós vamos falar sobre a fisiologia da circulação sanguínea. É mais ou menos isso. Aposto que vocês já entendem porque já viram algumas aulas anteriores, né? Então vamos começar falando sobre nossa circulação. É o coração, artéria, capilar, veia, coração. Fácil, né? Coração, capilar. Desculpa, coração, artéria, capilares, veias e coração. Ela sai do coração, vai para as artérias, daí vai diminuindo, vai para os capilares. Lá nos capilares ocorre a troca de fluidos, daí vai para as veias e volta para o coração. Fácil, né? Mas nós temos duas circulações. Nós temos a circulação pulmonar. Mas vamos voltar um pouquinho antes, só para frisar que nós temos uma circulação fechada. O que é circulação fechada? Será que ela tem porta? Não tem porta? O que é isso? Na verdade é só que o sangue não sai de dentro daquela sequência. Não sai sangue de dentro do coração, não sai sangue. Ele fica apenas dentro das veias capilares do coração e também ele passa pelo pulmão. Eles vão dizer, mas como assim, professor? Como que não sai sangue, né? E a troca de sangue? Alguém vai perguntar para mim, e a troca de sangue? Como é que acontece? Alguém vai perguntar? E a troca de sangue? Como é que acontece? Ah, muito boa sua pergunta, você tem que estudar, hein? O que aconteceu? Não acontece uma troca de sangue, acontece a troca de fluido só. Né? A troca de oxigênio por gás e mais alguns nutrientes. Então a troca, o sangue em si não é o sangue que é trocado, o sangue é o mesmo. O sangue é o que serve para fazer a troca de fluidos. Pronto, isso aí nós já entendido. Vamos passar então para os dois tipos de circulação. Uma é a pulmonar, que é coração, pulmão, coração. Como assim? Na verdade tem que ter a troca do oxigênio pelo gás carbono, né? Pelo CO2. Então, chega lá no pulmão, lá, entrou o oxigênio, lá acontece a troca e volta para o coração. Simplesmente sai do coração com essa. Seria essa circulação aqui, ó. Né? Sai, vai para o pulmão e volta, ela é pequena. Simplesmente isso. E depois, realmente, a grande circulação, né? Que é a circulação do sistemático, que daí já é do coração, vai para os outros sistemas corporais e volta para o coração. Vamos ver se a gente entendeu? A circulação é aberta ou fechada? Fechada. Porque ela tem uma porta? Não. Não, porque não ocorre isso aí, não tem troca de sangue. E não sai sangue de dentro das veias e artérias e capilares. E nós temos, vai ficar colando aqui, quais são os dois tipos de circulação que a gente tem? Átrio. A Pulmonar. Pulmonar, essa aí, que a gente não tem troca de gás. E a sistemática, que acontece no resto do corpo, que daí ela é a maior. Imagina que daí ela sai do coração, vai para todos os lados e volta. Mas então vamos falar um pouco mais dessa fisiologia, né? Vamos falar sobre veias e artérias. Quando a gente fala de veia, a gente fala de alguma coisa que chega ao coração. Veia chegou. Não tem erro. Você fala, o sangue que chega no coração é o quê? É veia. E daí, o que traz esse sangue? Ele traz o sangue venoso. Né? Vamos pensar assim, venoso, né? Venenoso, aquela coisa meio assim, né? Mas na verdade é venoso. Na hora da prova é venoso, não venenoso. Mas seria isso. E as artérias é o sangue que sai. Então veia chega e artéria sai. Simples assim, não tem erro. Veia chegou, artéria sai. Chegou veia, artéria saiu. O que chegou? Da onde? Veio. E saiu para onde? As artérias. Isso aí. Bom, então vamos falar também sobre o átrio e os ventrículos. O átrio nada mais é esses... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem, porque senão tem que ter uma revisão certa. O coração é dividido em 4 partes. São 2 átrios e 2 ventrículos. Vou falar aqui melhor. O átrio direito e o ventrículo direito são aqueles que têm o sangue venoso. No caso, o sangue chega pela veia cava. A veia, por que ele chega pela veia? Porque na veia chega, né? Como eu digo, chega pela veia e vem para o átrio, do átrio para o ventrículo, do ventrículo vai lá para a artéria pulmonar. A artéria por quê? Porque está saindo, está mandando embora, vai para o pulmão para fazer a troca de CO2 por O2. E daí tem aqui a válvula. E vocês vão perguntar para mim, válvula, professor, não é válvula? Não. Não, vocês vão perguntar. É válvula? É válvula, professor. Como assim? Muito
são 3 válvulas que juntas são uma válvula. Mas para que servem essas coisas? Para que quando o sangue passe do átrio para o ventrículo, ele não volte. Né? Não retorne o sangue. Isso aí. Porque às vezes dá para sangue. Isso aí. Rapaz, sabe. Então, para que o sangue não volte. Então, no átrio chega o sangue e nos ventrículos ele manda de volta. Então, chegou o sangue no átrio, ele mandou para o ventrículo, né, tanto desse lado esquerdo ou direito, e do ventrículo ele manda ou para o pulmão ou para o sistema. Então, vamos ver se vocês entenderam fazer aqui mais ou menos. Então, o sangue chega por onde? Vai para o... Depois vai para o... E manda para onde? Artéria pulmonar. Daí vai lá para o pulmão, acontece a primeira... Aí já acontece a primeira troca de gases. Isso aí, lá do pulmão. Depois do pulmão, que daí agora o sangue já está bonito, já está aquele sangue bom, né? Aquele sangue com A2, aquele que vai nos dar vontade de correr, de sair, de cantar uma boa música. Aquele sangue legal. Que ele vai chegar, então, pelas veias pulmonares. Ele chega, apesar de estar certo, então, ele está chegando. Chegou daí para o átrio esquerdo. O sangue bom, o sangue rico. E do átrio esquerdo, manda para o ventrículo esquerdo. Novamente tem aqui a válvula, que não é válvula, que ela, no caso daqui, ela é bicúspide, só tem 2 válvulas nela. Que serve para o sangue não voltar e retornar, então, vir para cá. E daí, do ventrículo esquerdo, ele só manda de volta para o resto do corpo. E daí, do resto do corpo, daí vai lá, como lá em cima, artérias, capilares, volta pelas veias, vem pela veia cava inferior ou pela superior, e assim segue o ciclo sempre. O modo de contração dele é simples. O que acontece? Os átrios, eles fazem a sístole junto. Sístole, professor? O que é sístole? Vocês vão pensar muito. Sístole, professor? O que é sístole? A sístole nada mais é do que a contração. Acontece a sístole dos átrios, os 2 átrios juntos, eles vão contrair, que daí seria a sístole, e daí que ele contrai, ele passa o sangue para cá. Depois, os ventrículos, eles se contraem, que é a sístole. E os átrios relaxam, fazendo a diástole, que ela que estudou aqui já sabia também. Fazer diástole. Então é mais ou menos isso, quando o átrio contrai, o ventrículo abre. Eles estão sempre se revezando, então. É isso aí, fica sempre assim. E aí nesse papel seria importante as válvulas para que o sangue não retorne. Então fica isso aí, fica esse sistema. E do ventrículo contrai e manda para o resto do corpo, né? Tanto para o resto do corpo quanto para o pulmão. E aqui nós temos a parte do sistema, né? Fala dos 2 tipos de circulação, falando que aqui seriam os capilares, onde faz a troca de O2 por CO2, leva aquele sangue todo ruim, volta para o coração e faz a primeira circulação de novo, pegando o O2. Entenderam? Tá bom? Tá pronto? Mais ou menos? Alguma dúvida? Não? Então nós vamos fazer agora, vocês vão dizer para mim isso. Vamos começar desde o início. Como é que... Você não pode olhar para o padre. Tá, mas vamos lá, vou confiar em vocês. Quanta circulação nós temos? 2 circulações, isso aí. É a circulação que vai, que é a primeira circulação que é A, e a segunda... Sistemática. Beleza, na pulmonar o que acontece? Essa eu não falei, se vocês estudaram. Isso aí, ele troca o sangue ruim pelo sangue bom, vamos dizer assim, né? E no sistema, o que ele faz? Distribui. Dá o sangue bom e pega o ruim, mais ou menos, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso não, é isso, né? E o coração, por que existem essas válvulas que são um conjunto de válvulas? Isso. Uma outra curiosidade de falar, que nós podemos pensar, mas como é que o sangue que está lá no dedão do meu pé sobe até o meu coração? Né? Como é que o sangue sobe? Vocês vão perguntar para mim. Deve ter válvulas também. Isso mesmo, tem as válvulas que acontecem para que o sangue não retorne, esse mesmo tipo, só que não são válvulas, né? Como diz aqui, realmente são válvulas que fazem com que o sangue não retorne, não desça, imagina só, tu vai lá, sobe, daí desceu de novo, só até chegar no coração, tu já teve um problema, morreu. Já morreu. Então vocês estão muito bem para a prova que vai ter na próxima aula, essa é uma aula de revisão.
E parabéns a todos e vamos ver na prova como é que vai ser.